Paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa mística do terceiro penitente franciscano. Lá você encontra textos, você encontra vídeos, histórias de santos, formações, informações, tudo relacionado ao franciscanismo. Basta colocar no Google Partilha Franciscana que você nos encontra no blog, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Aproveito, faço o convite a conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo o mundo. Há mais de 800 anos levando Cristo e a Boa Nova na maneira de nosso fundador, São Francisco de Assis, com simplicidade, mas com bastante alegria. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha fazer parte da nossa família. E hoje vamos concluir a história da Ordem Franciscana Secular, que temos como base esse texto, Manual para a Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, livro produzido pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. A gente conta a história desses vídeos que já foram apresentados anteriormente, desde o seu primórdio no século XIII, e já estamos no século XX, concluindo a regra atual. Então vamos lá. Chegadas as respostas reunidas e classificadas em um novo dossiê, foram estudadas previamente pelos assistentes gerais e sucessivamente examinada pela presidência do CITOF, reunido em Assis, em setembro de 1976. Aqui foi um feedback dos textos bases preparado para a nova regra que foi lançada a todas as fraternidades espalhadas pelo mundo, chegando nos conselhos nacionais e daí sendo espalhada por todas as fraternidades. Então, retornou esses textos, veio sugestões, veio críticas para poderem aperfeiçoar e fecharem essa regra e concluírem. E para a continuação dos trabalhos, a Previdência nomeou uma comissão para inserir no projeto correções específicas, levando em consideração as observações que chegaram da parte dos conselhos nacionais. A comissão interpretou o seu mandato de forma extensiva, elaborando um novo projeto muito diferente na inspiração e na estrutura do que havia precedentemente sido feito. Substancialmente, os dois projetos exprimiam o parecer de duas perspectivas e visões diferentes, uma marcadamente teológica e espiritual e a outra mais prática, com normas jurídicas. Os dois textos foram examinados por 4 conhecidos peritos em franciscanismo e em direito canônico, um por cada um dos ramos da Ordem Primeira e da TOR. Além de manifestarem individualmente seu parecer, tiveram um encontro comum, exprimindo a presidência o parecer conclusivo, no sentido de que os textos fossem fundidos, respeitando as contribuições de um e de outro, buscando sempre a unidade, O conjunto de toda a documentação foi examinada pela presidência numa reunião que teve lugar em Roma durante a Semana Santa de 1977. Foi aceita a proposta de Manuela Maccioli, que é a presidência internacional da Ordem, a presidência geral da Ordem Franciscana Secular, Foi aceita a proposta de Manuela Maccioli de redigir na presidência sem ulteriores reenvio às bases, um novo texto utilizando um material à disposição que por sua vez representava o fruto de longo trabalho e de não mesmo longas consultas e averiguações.
No dia 27 de junho do mesmo ano, o documento foi entregue aos ministros gerais da Primeira Ordem da TO. Estes o examinaram conjuntamente numa sessão de trabalho que durou 2 dias em Ried. Os mesmos ministros gerais, no dia 18 de outubro de 1977, entregaram à congregação para os religiosos o texto latino da nova regra, solicitando sua aprovação. E no dia 24 de junho de 1978, a nova regra é aprovada, promulgada pelo Papa Paulo VI, com a Carta Apostólica Seráficos Patriarca. No dia 4 de outubro de 1978, os 4 ministros gerais entregavam a regra aos irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, por meio de uma carta, no qual reaçava os 2 eixos dos auspicioso renovação, a volta às origens e a atenção ao Espírito, manifestando nos sinais dos tempos. Depois que providências do Conselho Internacional foi feita a tradução da regra nas línguas modernas, em fevereiro de 1979, o pergaminho contendo o texto da regra e a carta pontifícia de aprovação foram entregues por Frei Pascal da Ordem Franciscana Capuchina, em nome da Conferência dos Ministros Gerais, ao vice-presidente Mariano Bigg, delegado da presidente Manuela Mattiola, durante o solene concelebração eucarística, na Igreja de Corpus Christi das Clarissas Capuchina de Garbatella, em Roma. A regra foi acolhida com alegria e senso de responsabilidade pelos franciscanos e franciscanas seculares, e sua representação e difusão se tornaram objeto de congressos e sessão de estudo. E até hoje, muitas fraternidades locais se reúnem para estudar a regra, porque é importante conhecer a regra. Não somente conhecê-la, mas vivê-la. E a gente vê todo um processo para apresentar a regra atual. O seu desenrolar começou em 1966, e só foi concluída em 1978. 12 anos aproximadamente para concluir a nova regra, a regra atual, que para isso passou por todo um processo de estruturação da ordem, de autonomia da ordem, para então desenvolver a sua própria regra, que desde o seu começo foi acompanhado pela primeira ordem, pelos ministros gerais da primeira ordem, dos capuchinos, dos observantes e dos conventuais, junto com a TO, com os religiosos da ordem terceira, e tendo todo o suporte da igreja, principalmente do alto clero e do próprio Papa. Então, dessa forma, a regra, através da nossa presidenta na época, ela buscou ser mais acessível a todos no desenrolar dessa regra. Ela lançou o texto base para todas as fraternidades espalhadas por esse mundo, chegando primeiramente nos ministros nacionais, dali sendo distribuído o texto para ter esse feedback, para ter esse retorno e fazer uma regra mais realista, mais acessível possível para todos poderem vivenciar essa espiritualidade franciscana, que isso é importantíssimo. Não adianta fazer uma regra que agradasse todos se não tivesse a essência, a mística, a espiritualidade franciscana. Por isso foi importantíssimo
todo esse conjunto de pessoas, conhecedores do franciscanismo, que vivenciam profundamente a mística franciscana, estarem à frente para desenvolver a nova regra, a atual, né? Então, dessa forma, concluímos. Eu achei interessante concluir aqui a história da Ordem Franciscana Secular, desde o seu primórdio, quando tinha aqueles penitentes, vários grupos de penitentes na Europa, antes mesmo do São Francisco ter nascido, e depois que surgiu o franciscanismo, muitos desses penitentes procuraram Francisco, e daí surgiram uma nova forma de serem penitentes, que daí surgiu a terceira ordem dos penitentes de São Francisco, até chegar aos dias atuais, com essa regra, sendo nós, franciscanos terceiro, autônomos, mas sempre unificado nessa grande família franciscana. Então aqui, nesses vídeos, que concluímos com 27 vídeos, contamos de uma forma resumida e rasa mais de 800 anos de história da Ordem Franciscana Secular. Amém? Paz e bem.